O sol já se punha atrás das colinas poeirentas, quando a pequena vila começava a se recolher em silêncio. Entre as casas simples de madeira, erguia-se uma que parecia carregar nos próprios muros a marca da decadência. Ali vivia Joaquim, um homem outrora respeitado como trabalhador dedicado, mas que ao longo dos anos deixara-se perder pelo vício do carteado. As noites em que deveria estar junto às filhas eram gastas em tavernas, jogando até o último tostão que possuía, sempre acreditando que a próxima rodada seria a da virada. Mas a virada nunca vinha. O destino parecia zombar dele a cada carta virada sobre a mesa. Naquela casa moravam também suas duas filhas, Clara e Mariana. Clara era a mais velha, de rosto delicado e beleza evidente. Seus cabelos dourados chamavam a atenção em qualquer lugar, e seu sorriso arrancava suspiros dos rapazes da vila. Muitos sonhavam em cortejá-la, e alguns chegavam a visitar Joaquim apenas para conseguir um vislumbre da jovem. Mariana, por outro lado, era sempre deixada em segundo plano. Mais introspectiva, carregava feições menos marcantes e sua presença não despertava olhares apaixonados. Contudo, havia nela uma profundidade, uma bondade silenciosa, que só os atentos conseguiam perceber. Mariana possuía mãos habilidosas, cuidava da casa, da horta, dos animais e, acima de tudo, tinha um coração disposto a perdoar até as falhas mais graves do pai. Joaquim, no entanto, não percebia o tesouro que tinha em casa. Cego pelo vício, enxergava as filhas como cartas no baralho da própria vida. Ele sabia que Clara era admirada, e essa fama acabou virando moeda de barganha em sua mente perturbada. Foi assim que, em uma noite abafada de sábado, dentro da taverna iluminada por lamparinas, ele cometeu o maior erro de sua vida. Entre copos de aguardente e risadas abafadas, Joaquim se sentou diante de Elias, um fazendeiro abastado que havia chegado recentemente à região. Diferente dos outros jogadores, Elias mantinha um ar enigmático. Vestia roupas simples, mas bem cuidadas, e carregava no olhar a firmeza de quem estava acostumado a comandar terras e homens. A partida começou como tantas outras, apostas baixas, risadas nervosas e a sensação ilusória de que Joaquim estava no controle. Mas pouco a pouco as cartas foram-lhe escapando das mãos como areia fina. Uma mão perdida, depois outra, e em questão de horas, o que restava de seu dinheiro já estava espalhado sobre a mesa do adversário. Ainda assim, Joaquim não recuou. O orgulho inflamado e a teimosia doentia o empurraram a continuar. Foi então que Elias, com voz serena, propôs elevar a aposta. Os outros jogadores riram, alguns tossiram em desconforto, mas Joaquim, tomado pela adrenalina, aceitou sem medir as consequências. "O que você ainda tem a oferecer, Joaquim?" perguntou Elias, fitando-o com um olhar penetrante. Tenho minha filha Clara", respondeu o homem, tropeçando nas próprias palavras, como se a simples menção lhe queimasse a boca. Um silêncio pesado caiu sobre a taverna. Os homens presentes se entreolharam, incrédulos. Era comum ouvir histórias de apostas arriscadas, mas oferecer a própria filha ultrapassava qualquer limite aceitável. Elias, porém, não reagiu com surpresa. Apenas levantou as sobrancelhas e deixou escapar um leve sorriso enigmático. "Muito bem", disse ele calmamente. "Se essa é sua aposta, aceito." O coração de Joaquim acelerou. Ele sabia que estava atravessando uma linha da qual não poderia mais retornar, mas o desespero falava mais alto. As cartas foram distribuídas, e cada segundo parecia uma eternidade. Joaquim suava, suas mãos tremiam. No fim, sua derrota foi inevitável. Elias recolheu o monte de cartas e o observou em silêncio. "Está decidido", afirmou o fazendeiro, sem elevar a voz. "Sua filha Clara virá para minha fazenda." As palavras ecoaram como marteladas na mente de Joaquim. Ele havia perdido a única coisa que ainda lhe conferia algum respeito na vila.
Ao chegar em casa, cambaleando pela estrada de terra, foi recebido por Mariana, que correu para ajudá-lo. Seus olhos doces tentavam disfarçar a preocupação. Clara, por outro lado, esperava na porta, impaciente, irritada com a demora do pai. Naquela noite, Joaquim mal conseguiu dormir. Pensava no olhar de Elias, firme e implacável. Pensava também no burburinho que certamente se espalharia pela vila quando soubessem que ele havia apostado a filha mais bela como se fosse uma peça de gado. Seu coração apertava com a vergonha, mas o medo da reação de Clara o consumia ainda mais. Sabia que a jovem nunca aceitaria o destino imposto. E enquanto rolava na cama, uma ideia terrível lhe ocorreu. Poderia enganar Elias. Se Clara era a promessa feita no jogo, bastava enviar Mariana em seu lugar. Afinal, quem além dele poderia dizer qual das duas era qual? Mariana não protestaria, pensou consigo mesmo. Era obediente demais, submissa ao ponto de aceitar qualquer ordem para proteger a família. Sim, seria essa a solução. Clara jamais precisaria saber, e Elias teria de se conformar com a jovem entregue. Na manhã seguinte, Joaquim chamou Mariana para conversar. A garota, ainda com os cabelos desalinhados do sono, o escutou em silêncio enquanto ele explicava de maneira confusa que precisaria dela para reparar uma dívida. Mariana não entendeu de imediato, mas a expressão atormentada do pai a fez perceber que não havia alternativa. Seu coração doeu, mas ela respirou fundo e assentiu com a cabeça. Clara, sem imaginar nada, passava o tempo diante do espelho, arrumando os cabelos e provando vestidos simples que guardava como tesouros. Enquanto isso, Mariana começava a preparar uma pequena mala, sem saber ao certo o que a aguardava na fazenda de Elias. Joaquim observava tudo com a consciência pesada, tentando se convencer de que aquilo era para o bem de todos. Mas, no fundo, sabia que estava empurrando a filha mais frágil para um destino incerto, apenas para preservar a beleza da outra. Naquela noite, o vento frio soprou forte pelas janelas da casa. Mariana, antes de dormir, olhou uma última vez para a irmã adormecida e para o pai inquieto, e sussurrou baixinho, como se fosse uma prece: "Seja o que Deus quiser." E assim começou a trama silenciosa que mudaria para sempre a vida de todos eles. Elias esperava pela filha prometida, mas o que receberia seria bem diferente do que imaginava. O dia da partida chegou cedo demais para Mariana. O canto dos galos ainda ecoava quando ela, com a mala de roupas simples em mãos, seguiu ao lado do pai pela estrada que levava até a pequena estação de charretes. Joaquim caminhava em silêncio, com o chapéu cobrindo parte do rosto, evitando encarar a filha. Mariana, apesar de assustada, não reclamava. Sentia o coração pesado, mas não queria demonstrar fraqueza diante de um pai que já parecia consumido pela culpa. Cada passo que dava era um afastar-se da casa que, por mais humilde e repleta de dificuldades que fosse, ainda era o único lar que conhecia. Durante o trajeto, os pensamentos lhe martelavam a mente. "O que Elias pensará quando me vir?" perguntava a si mesma enquanto apertava o tecido gasto de sua saia. Sabia que o fazendeiro aguardava Clara, a irmã elogiada por todos. Como reagiria ao receber a filha considerada menos atraente? Tinha medo de ser rejeitada na porta da fazenda, como se fosse um fardo inútil. O rosto de Clara lhe vinha à memória a cada instante. A pele clara, os olhos brilhantes, os cabelos que chamavam atenção até no vento mais fraco. Ela, Mariana, não possuía nada daquilo. Sua beleza estava escondida em gestos sutis, na paciência com que cuidava da horta, no carinho com que se dedicava aos animais. Mas isso seria suficiente para alguém como Elias? Joaquim, mesmo calado, carregava no olhar o desespero de quem sabia estar entregando a filha errada. Não ousava dizer uma palavra. Talvez acreditasse que, se permanecesse mudo, a culpa se tornaria mais suportável. Ao chegarem à estação, a charrete já os esperava.
O cocheiro, um homem grisalho de semblante sereno, ajudou Mariana a subir. Joaquim permaneceu no chão, hesitante. A filha o olhou uma última vez, esperando talvez um gesto de afeto, uma despedida calorosa. Mas tudo o que recebeu foi um aceno seco, quase envergonhado. O coração de Mariana se apertou. Sentiu-se como uma peça descartada de um tabuleiro que já não interessava mais ao jogador. A viagem até a fazenda foi longa. As rodas da charrete rangiam contra o solo irregular, e cada solavanco parecia chacoalhar também os pensamentos da jovem. Observava a paisagem mudar aos poucos. Os campos verdes se estendendo, os riachos cintilando sob a luz do sol da manhã, os bois pastando em liberdade. Tudo lhe parecia estranho, como se estivesse sendo conduzida para outro mundo. Tentava se distrair, contando as árvores pelo caminho, mas a ansiedade sempre retornava. Imaginava o momento de descer diante da casa do fazendeiro, de se apresentar como a filha prometida. Imaginava o olhar dele, provavelmente decepcionado, talvez indignado. E, em seus medos mais profundos, temia que fosse mandada de volta, humilhada diante de todos. Quando finalmente avistou os portões de madeira que davam entrada à fazenda, o coração disparou. A propriedade era vasta, com campos bem cuidados e casas de trabalhadores espalhadas ao longe. No centro, destacava-se a residência principal, erguida em alvenaria clara, com janelas largas e varanda comprida. A charrete parou diante da entrada e Mariana respirou fundo, tentando reunir coragem. O cocheiro a ajudou a descer, e ali estava ela, com a mala nas mãos e os joelhos quase tremendo. Elias surgiu na varanda. Vestia uma camisa simples de algodão e calças escuras. Sua postura ereta e o olhar atento demonstravam autoridade, mas havia nele também uma calma que intrigava. Observou Mariana por alguns instantes, em silêncio. Não precisou de muito tempo para perceber que aquela não era a jovem que lhe haviam prometido. Os traços eram diferentes, a presença era outra. No entanto, não demonstrou surpresa. Apenas desceu os degraus devagar, aproximando-se. "Você deve ser Mariana", disse ele, com voz firme, mas sem aspereza. A moça arregalou os olhos. Como ele sabia seu nome? Tentou responder, mas a voz saiu trêmula. Sim, senhor. Meu pai me enviou." Elias a fitou por alguns segundos, como se procurasse enxergar além das palavras. Não havia raiva em seu semblante, nem ironia, apenas um interesse contido, como quem observa um enigma inesperado. Por fim, fez um gesto para que ela entrasse. "Pois bem, Mariana, seja bem-vinda à fazenda. Vamos conversar dentro." O alívio que ela sentiu foi misturado ao receio. Esperava uma explosão de fúria, uma recusa imediata, mas em vez disso, encontrou serenidade. Ainda assim, sabia que não estava livre do julgamento que viria. Caminhou atrás dele até a sala principal. O interior da casa era amplo, com móveis rústicos, quadros discretos e o cheiro de madeira encerada. Mariana se sentou na beira de uma cadeira, enquanto Elias permanecia de pé, encostado em uma mesa de canto. "Seu pai prometeu outra filha, não é mesmo?" perguntou ele, sem rodeios. Mariana sentiu o sangue sumir do rosto. Queria negar, mas não tinha forças para mentir. "Sim", respondeu quase num sussurro. Ele achou melhor que fosse eu." Elias a observou em silêncio por alguns instantes. Depois, respirou fundo e se aproximou, caminhando devagar. "Não precisa ter medo. Eu não a culpo por nada. Apenas quero conhecer você." Essas palavras soaram como um bálsamo. Mariana piscou várias vezes, tentando conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Sentia-se um pouco menos indesejada, ainda que a insegurança permanecesse. Elias, percebendo o nervosismo dela, mudou o tom da conversa. Perguntou sobre sua vida na vila, sobre as tarefas que costumava realizar, sobre os cuidados com a casa e a horta.
Mariana respondeu com voz baixa, mas à medida que falava, ia recuperando confiança. Contou sobre os dias colhendo legumes, sobre as galinhas que cuidava desde pequena, sobre as noites em que lia para a irmã antes de dormir. Elias a ouvia com atenção, sem interromper. Havia algo naquela simplicidade que o intrigava. Não era a filha prometida, disso tinha certeza, mas havia uma força discreta naquela jovem que o fazia querer ouvir mais. Mariana, por sua vez, começava a notar que talvez não fosse tratada como esperava. Não havia desprezo no olhar dele, tampouco zombaria. Havia uma curiosidade silenciosa, quase respeitosa. Ainda assim, a dúvida permanecia martelando em sua mente. Por quanto tempo ele aceitará essa troca? Quando perceberá que não valeu a pena? O coração se apertava a cada pensamento, mas havia também uma centelha tímida de esperança. Quem sabe, no fundo, Elias pudesse enxergar nela algo além da comparação constante com a irmã. Ao cair da tarde, Elias pediu que uma das criadas mostrasse o quarto a Mariana. O espaço era simples, mas confortável, com uma cama de madeira e uma janela que dava para os campos dourados pelo pôr do sol. Mariana deixou a mala no canto e se sentou na beira da cama, olhando para fora. O céu se tingia de laranja e violeta, e o vento trazia o cheiro doce das plantações. Pela primeira vez desde que saíra de casa, respirou fundo sem sentir a garganta apertada. Ainda estava insegura, mas talvez aquele lugar pudesse se tornar mais do que um castigo. Enquanto isso, Elias permaneceu na varanda, refletindo. Ele sabia da farsa, mas não se sentia enganado. Pelo contrário, achava interessante que Joaquim tivesse tomado tal decisão. Não compreendia ainda os motivos, mas tinha certeza de que Mariana carregava uma história própria, distinta da irmã. E decidiu naquele instante que a conheceria melhor, sem pressa, sem julgamentos precipitados. Assim, a noite caiu sobre a fazenda. Mariana adormeceu cedo, exausta da viagem e das emoções do dia, enquanto Elias observava as estrelas em silêncio, intrigado com o rumo inesperado que o destino havia tomado. As primeiras manhãs de Mariana na fazenda foram marcadas por um misto de estranheza e silêncio. O lugar era vasto, cheio de tarefas que pareciam nunca acabar, e os trabalhadores já estavam acostumados a uma rotina intensa. Mariana, acostumada à simplicidade da pequena horta em casa, via-se diante de campos imensos de milho, pastos cheios de gado e cavalos que galopavam livres. Tudo parecia grandioso demais para suas mãos, que até então cuidavam apenas de pequenas coisas. Ainda assim, não se permitiu recuar. Sentia dentro de si que precisava mostrar algum valor para justificar sua presença ali. Logo no segundo dia, levantou-se antes mesmo do sol nascer. O cheiro da terra úmida misturava-se ao cantar dos galos, e Mariana vestiu o vestido mais simples que trouxera, prendendo os cabelos num coque improvisado. Encontrou a cozinheira preparando o café dos trabalhadores e se ofereceu para ajudar. A mulher a olhou com estranheza, como quem não esperava ver uma convidada da casa se envolver em tarefas tão humildes. Mas Mariana insistiu, descascando batatas, acendendo o fogão a lenha e carregando panelas com naturalidade. Os trabalhadores, ao chegarem para a primeira refeição do dia, notaram a presença dela e cochicharam entre si, surpresos com a disposição da moça. Elias, que já estava acostumado a observar tudo com atenção, notou a cena à distância. Não fez comentários, apenas acompanhou com o olhar. Achava curioso como aquela jovem, que deveria ser apenas uma promessa vinda de um acordo desastroso, parecia agir com tanta espontaneidade no ambiente da fazenda. Não havia arrogância, nem sinais de alguém que desejasse privilégios. Pelo contrário, Mariana parecia buscar um lugar entre todos, como se quisesse se tornar parte da engrenagem daquele mundo. Com o passar dos dias, ela começou a se aproximar mais dos trabalhadores.
Percebia quando alguém voltava exausto do campo e levava um copo de água fresca, ou quando algum animal adoecia e fazia questão de cuidar dele com dedicação. Os peões, que a princípio riam dela pelas roupas simples e pelo jeito tímido, passaram a respeitá-la. Um deles, o jovem Mateus, chegou a comentar certa vez que nunca vira alguém com tanta paciência para domar uma cabra teimosa que se recusava a entrar no cercado. Mariana, com calma e voz baixa, conseguiu conduzir o animal sem usar força, apenas com gestos delicados. Essas atitudes não passaram despercebidas por Elias. Ele a observava de longe, fingindo estar concentrado em papéis ou conversas com os capatazes. Mas, na verdade, seus olhos buscavam acompanhar cada gesto dela. Havia uma leveza diferente naquela moça. Não era a beleza estonteante que esperava encontrar quando Joaquim prometera a filha mais cobiçada da vila. Era algo mais profundo, mais silencioso, uma força escondida na simplicidade. Apesar da boa vontade, Mariana enfrentava olhares desconfiados. Algumas mulheres da fazenda murmuravam que ela jamais se igualaria à irmã que não veio. Diziam que Elias certamente a mandaria embora assim que descobrisse a verdade completa. Mariana ouvia os cochichos, mas não respondia. Apenas apertava os lábios e continuava trabalhando, como se cada comentário fosse mais um peso que precisava carregar em silêncio. Seu modo de lidar com essas pequenas hostilidades, sem perder a calma, surpreendia até mesmo aqueles que não simpatizavam com ela. Certa tarde, quando o sol queimava forte sobre os campos, Mariana decidiu ajudar a carregar cestos de milho colhido. Os homens insistiram para que ela não se cansasse, mas ela não aceitou ficar parada. Suas mãos ficaram vermelhas, seus braços doloridos, mas ela não reclamou. Quando terminou, exausta e suada, sentou-se à sombra de uma árvore e sorriu para os trabalhadores ao redor. Esse sorriso simples, sem vaidade, acabou conquistando muitos que antes a olhavam com desdém. Elias, ao ver a cena, sentiu uma pontada de admiração. Perguntou-se quantas vezes aquela moça havia se sacrificado em silêncio por uma família que talvez nunca lhe dera o devido valor. Pensou em Joaquim, no descaso evidente, e imaginou o quanto Mariana havia sustentado sozinha os alicerces de uma casa que, sem ela, já teria desmoronado. Essa percepção foi a primeira chama de algo que Elias não esperava sentir, um respeito crescente que se transformava lentamente em encanto. À noite, quando todos já estavam recolhidos, Elias costumava caminhar até a varanda. Dali, via Mariana costurando a luz de uma lamparina, refazendo roupas velhas dos trabalhadores ou remendando suas próprias saias. Não pedia nada em troca, não reclamava. Apenas fazia, como se fosse natural. Ele se surpreendia cada vez mais com a diferença gritante entre a imagem que Joaquim lhe havia vendido e a realidade diante de seus olhos. Clara era a bela prometida, mas Mariana era a presença constante, silenciosa e firme. Os dias seguintes confirmaram essa impressão. Mariana ensinou as crianças da fazenda a juntar letras em pequenos cadernos que encontrou guardados. Usava histórias simples, rabiscos no chão de terra e muita paciência. Os pequenos se encantavam, e logo os pais passaram a agradecer em voz alta, orgulhosos de ver os filhos aprendendo algo além do trabalho no campo. Elias, observando tudo, não conteve um leve sorriso. Percebia que Mariana não precisava se esforçar para ser aceita. Sua própria essência abria portas que nenhum contrato ou aparência poderia abrir. Apesar do cansaço das longas jornadas, Mariana se sentia útil. E ainda que não admitisse nem para si mesma, começava a encontrar na fazenda um lugar que poderia chamar de lar. Cada gesto de gratidão dos trabalhadores, cada olhar de aprovação das crianças, era para ela um sopro de esperança. Não se via mais apenas como a filha menos desejada, enviada por engano. Sentia-se, pela primeira vez, reconhecida por aquilo que realmente era. Elias, por sua vez, continuava refletindo em silêncio.
Percebia-se mais atento aos detalhes dela. O jeito como prendia os cabelos quando o vento atrapalhava, a risada baixa quando uma criança dizia algo engraçado, a delicadeza com que segurava um bezerro recém-nascido. Eram pequenas coisas, quase imperceptíveis, mas que somadas formavam uma imagem que o intrigava profundamente. Havia algo em Mariana que desafiava suas próprias convicções. O tempo passava devagar na fazenda, e pouco a pouco todos começaram a enxergar Mariana de forma diferente. Não era a beleza da irmã que conquistava olhares, mas a generosidade de uma alma que se entregava de corpo e coração. Elias, diante disso, sentia-se dividido entre o acordo feito com Joaquim e a surpresa agradável de descobrir que talvez tivesse recebido muito mais do que havia sido prometido. Os primeiros dias de Mariana na fazenda haviam passado com certa tranquilidade, mas logo os olhares de curiosidade se transformaram em julgamentos. A notícia de que Joaquim perdera a filha mais bela no carteado correra pela vila, e, naturalmente, todos esperavam que fosse Clara a escolhida. Quando souberam que quem aparecera no portão da fazenda fora Mariana, a surpresa virou motivo de comentários maldosos. Os vizinhos cochichavam nas feiras, e alguns chegavam a rir abertamente da troca. Para eles, Elias, um homem rico e respeitado, havia sido enganado e, por algum motivo estranho, aceitara a farsa em silêncio. Esses rumores não demoraram a chegar até os ouvidos dos trabalhadores da fazenda. Alguns, influenciados pelo que ouviam fora, começaram a tratar Mariana com ironia velada. Certa manhã, quando ela carregava um balde de água, um dos peões comentou em tom alto o suficiente para que todos ouvissem: "Achei que o patrão ia receber uma princesa, mas pelo jeito a coroa veio torta." As risadas que seguiram foram cruéis, mas Mariana não respondeu. Apertou os lábios, ergueu o balde com ainda mais firmeza e seguiu seu caminho. Por dentro, sentia-se ferida, como se cada palavra fosse uma pedrada atirada contra sua dignidade. Ainda assim, não deixava transparecer. Preferia o silêncio à humilhação de mostrar lágrimas diante daqueles que queriam vê-la fraquejar. Elias, que observava a cena de longe, não deixou passar despercebido. Não interveio de imediato, mas sua expressão endureceu. Desde aquele dia, passou a prestar mais atenção nos comentários feitos perto dela. Sabia que não poderia calar a boca de todos, mas estava decidido a não permitir que Mariana fosse esmagada pela crueldade alheia. Os vizinhos também não perdiam a oportunidade de provocar. Em uma visita à feira, Mariana acompanhou uma das criadas para comprar mantimentos. Enquanto escolhia verduras, ouviu duas mulheres cochichando atrás dela. "Essa é a tal filha de Joaquim", disse uma. "Imagine só, ofereceram a mais bonita, mas mandaram a outra no lugar." "Que vergonha!" "O fazendeiro deve estar cego", respondeu a outra rindo baixinho. Mariana fingiu não ouvir, embora cada palavra a ferisse como lâmina. Continuou escolhendo os legumes com a cabeça erguida, tentando manter a dignidade. Naquele instante, percebeu que não bastava apenas se adaptar à vida na fazenda. Teria de aprender a suportar o julgamento constante daqueles que não viam além da aparência. De volta à fazenda, os comentários continuavam. Alguns empregados murmuravam que ela jamais teria lugar ali. Outros insinuavam que Elias a manteria por pouco tempo até resolver buscar a verdadeira filha prometida. Mariana escutava tudo, mas respondia com atos. Quando diziam que não tinha graça nem postura para acompanhar o fazendeiro, ela aparecia na cozinha ajudando a preparar refeições fartas. Quando a acusavam de ser inútil, ela estava no campo, recolhendo galinhas ou carregando feixes de lenha. Sua maneira de resistir não era levantar a voz, mas mostrar, dia após dia, que tinha valor. Elias começou a notar esse padrão. Sempre que a observava, via não apenas uma moça tímida, mas alguém que suportava ataques silenciosos, sem perder a firmeza. Em mais de uma ocasião, ouviu comentários ásperos e fez questão de intervir.
Uma vez, durante o jantar dos trabalhadores, um dos peões insinuou que Mariana só estava ali porque o pai dela havia enganado o patrão. Elias, que raramente elevava a voz, bateu o copo na mesa e disse: "Na minha fazenda ninguém desrespeita quem veio para somar." O silêncio que se seguiu foi absoluto. O recado estava dado, e a partir daquele dia, muitos começaram a medir as palavras na presença da jovem. Mariana, ao perceber o gesto, sentiu um misto de gratidão e surpresa. Elias não precisava defendê-la. Poderia muito bem ignorar as provocações, mas escolhera se posicionar. Aquilo a fez perceber que talvez houvesse nele mais compreensão do que imaginava. Ainda assim, as provocações não cessaram por completo. Mariana continuava sendo alvo de olhares e cochichos, mas sua coragem se fortalecia. Em vez de se encolher, passou a encarar discretamente aqueles que a menosprezavam. Um olhar firme, um silêncio que não se curvava, eram suficientes para desarmar muitos. Essa mudança não passou despercebida por Elias, que admirava a coragem dela em enfrentar o julgamento sem perder a ternura. Certa tarde, enquanto cuidava de um bezerro recém-nascido que não conseguia mamar, Mariana ouviu atrás de si uma voz debochada. "Veja só, tentando ser útil, como se o patrão precisasse de alguém assim." Ela respirou fundo, acariciou o animal e respondeu calmamente, sem sequer virar o rosto: "Talvez não precise de mim, mas este bezerro precisa." O silêncio que se seguiu foi constrangedor para o homem que zombara dela. Elias, que assistia à cena sem ser notado, sentiu um aperto no peito. Aquele tipo de resposta serena e firme revelava uma força interior que ele raramente encontrara em alguém. Não era uma beleza que chamava a atenção à primeira vista, mas uma luz discreta que se tornava impossível de ignorar quanto mais tempo se passava ao lado dela. A cada dia, Mariana ganhava mais respeito dos que antes a desprezavam. Alguns ainda insistiam em críticas veladas, mas era impossível não notar que ela se tornara parte essencial do dia a dia da fazenda. Elias, por sua vez, continuava cada vez mais intrigado. Perguntava-se como alguém que crescera sob a sombra da irmã mais bela e de um pai desleixado conseguira desenvolver tamanha coragem. Pensava nela durante a noite, lembrando-se das respostas firmes, dos olhares determinados, da maneira como se erguia diante das adversidades. O que começou como um simples gesto de defesa, com o tempo, transformou-se em admiração genuína. Elias já não via Mariana como a irmã trocada, mas como uma mulher capaz de enfrentar a crueldade do mundo com dignidade e resiliência. E quanto mais observava, mais sentia que aquela força silenciosa poderia mudar não apenas a rotina da fazenda, mas também algo dentro dele. Assim, entre cochichos cruéis e silêncios carregados, Mariana se revelava. A cada afronta, respondia com coragem. A cada insulto, rebatia com dignidade. Elias, testemunha desse processo, descobria em si mesmo um sentimento novo, que ia além da curiosidade inicial. A jovem que chegara como substituta começava a ocupar um espaço inesperado em seu coração. O tempo avançava em ritmo constante na fazenda, e com ele surgiam novas oportunidades para que Mariana revelasse facetas até então escondidas. Aos poucos, ela deixava de ser apenas a jovem tímida que chegara como substituta inesperada da irmã e começava a se tornar presença indispensável no cotidiano da propriedade. A cada manhã, antes mesmo de os primeiros raios de sol tingirem o horizonte, já estava de pé, com o avental amarrado à cintura e os cabelos presos de forma prática, pronta para mergulhar nas tarefas que muitos julgariam pesadas demais para uma mulher. Foi nessa rotina que Elias começou a notar talentos inesperados. Mariana possuía uma habilidade especial com os animais. Os cavalos, por exemplo, que costumavam ser arredios com estranhos, pareciam se acalmar ao som de sua voz.
Houve um dia em que um potro recém-nascido se recusava a se aproximar da mãe para mamar, relinchando de forma desesperada. Os peões tentaram várias vezes, sem sucesso. Mariana, observando a distância, se aproximou devagar, estendeu a mão e começou a falar baixinho, palavras simples, mas carregadas de ternura. O potro, aos poucos, relaxou e aceitou a aproximação. Elias, que assistia à cena em silêncio, ficou surpreso com a naturalidade do gesto. Não havia técnica, apenas um coração disposto a se conectar com a criatura indefesa. Não eram apenas os animais. Mariana também demonstrava grande disposição para o trabalho no campo. Embora não tivesse a força de um peão, compensava com paciência e dedicação. Durante a época de plantio, ajudava a alinhar fileiras de sementes. Mantinha a terra úmida e cuidava para que nada fosse desperdiçado. Muitos trabalhadores, que no início duvidavam de sua utilidade, começaram a respeitá-la quando perceberam que, mesmo sem a experiência deles, sua vontade de aprender superava qualquer dificuldade. Elias notava de longe como ela se abaixava para plantar cada muda com cuidado, como se estivesse depositando esperança no solo fértil. Havia algo quase poético na forma como tratava a terra. Mas talvez o talento que mais surpreendeu a todos fosse sua relação com as crianças da fazenda. Certo dia, ao encontrar um grupo de pequenos brincando descalços no terreiro, Mariana descobriu que muitos deles nunca haviam aprendido a ler. Recordou-se imediatamente das noites em que, na vila, ensinava Clara a juntar letras para que a irmã pudesse ler histórias simples. Decidiu repetir aquele hábito com os filhos dos trabalhadores. Pegou pedaços de carvão e começou a desenhar letras no chão de terra batida, pedindo que as crianças imitassem os traços. No início, entre risos e curiosidade, elas tentavam copiar, e aos poucos foram se encantando com a descoberta de que símbolos podiam se transformar em palavras. Logo, essa pequena iniciativa virou rotina. Sempre ao final do dia, Mariana reunia os pequenos à sombra de uma árvore e lhes ensinava o básico: juntar vogais, formar sílabas, escrever o próprio nome. Os pais, antes desconfiados, passaram a agradecer com entusiasmo. Alguns chegaram a levar presentes simples, frutas, ovos frescos, pequenos gestos de gratidão pela dedicação dela. Elias, observando à distância, sentia um orgulho estranho. Não era apenas admiração pela bondade dela, mas um sentimento mais íntimo, quase pessoal, que começava a lhe invadir de maneira silenciosa. Ele tentava disfarçar. Não queria que os trabalhadores percebessem a mudança em seu olhar. Quando passava por Mariana e a via cercada de crianças, sorrindo enquanto corrigia um rabisco, desviava rapidamente os olhos, fingindo estar ocupado com outra coisa. À noite, na solidão de seu escritório, pensava nela. Recordava-se do brilho nos olhos dela ao ensinar as letras, da forma como ria das trapalhadas das crianças, da paciência quase infinita com cada erro. Era impossível não sentir algo diferente. Mas Elias, acostumado a ser homem de decisões firmes e postura inabalável, se esforçava para esconder o que nascia dentro de si. Dizia a si mesmo que era apenas gratidão pela presença dela, apenas respeito pela coragem que demonstrava. Enquanto isso, em outra parte da vila, Joaquim afundava em tormentos. As noites que antes gastava em jogos, agora eram consumidas por remorso. Sentava-se à mesa da cozinha, olhando fixamente para a lamparina, com o copo de aguardente intacto diante de si. A lembrança do momento em que apostara, Clara, não saía de sua mente. Mais ainda, o peso de ter enviado Mariana no lugar da irmã corroía sua alma. Pensava em Elias descobrindo a verdade e vindo cobrar-lhe explicações. Pensava em Mariana, talvez humilhada, talvez rejeitada, carregando a culpa que não lhe pertencia. Às vezes, chegava a sonhar que alguém batia à sua porta trazendo notícias da desgraça.
Acordava suado, com o coração disparado, jurando a si mesmo que contaria toda a verdade, mas a covardia o paralisava sempre que tentava. Clara, por sua vez, notava o comportamento estranho do pai. Embora não soubesse dos detalhes, percebia que havia algo errado. Tentava arrancar respostas, mas Joaquim sempre se esquivava, dizendo apenas que as coisas logo se resolveriam. Essa fuga constante aumentava ainda mais sua angústia. Ela não sabia que, naquele momento, sua irmã estava vivendo uma vida completamente diferente, cercada por olhares de julgamento e, ao mesmo tempo, conquistando respeito através da própria força. De volta à fazenda, o contraste entre a insegurança de Joaquim e a determinação de Mariana ficava cada vez mais evidente. Ela se levantava a cada dia com mais coragem, descobrindo talentos que nem imaginava possuir. A cada animal cuidado, a cada planta cultivada, a cada criança que aprendia uma nova letra, Mariana deixava de ser a sombra da irmã e se tornava luz própria. Elias, mesmo tentando resistir, começava a sentir que aquela presença inesperada já fazia parte de sua vida de forma irreversível. E enquanto o fazendeiro tentava manter o coração em silêncio, Joaquim se corroía pelo medo de que a verdade viesse à tona e destruísse tudo. O silêncio que dominava a pequena casa de Joaquim começava a se tornar insuportável para Clara. Havia semanas em que ela notava o comportamento cada vez mais estranho do pai. Ele já não frequentava as rodas de jogo com o mesmo entusiasmo, passava horas em silêncio diante do fogão apagado, e quando ela lhe dirigia perguntas, desviava o olhar como se estivesse fugindo de uma sombra que apenas ele podia enxergar. Clara, bela e vaidosa como sempre fora, estava acostumada a ser o centro das atenções da vila. Mas dentro de sua própria casa, sentia que havia algo escondido. Um segredo pesado demais para ser ignorado. Numa tarde chuvosa, enquanto recolhia roupas do varal, Clara ouviu o pai resmungar consigo mesmo. Aproximou-se em silêncio e, pela primeira vez, captou algumas palavras soltas. Não devia ter feito isso. Elias vai descobrir. Mariana não merecia. Aquilo foi o suficiente para acender a centelha da desconfiança. Quem era Elias? O que Mariana tinha a ver com ele? A irmã não dava notícias desde que saíra em viagem. E Joaquim, toda vez que era questionado, dizia apenas que estava tudo bem. O coração de Clara começou a arder em suspeita. Naquela noite, quando o pai se deitou cedo, ela revirou a pequena arca de madeira onde ele guardava papéis e moedas. Entre contas atrasadas e bilhetes amassados, encontrou uma carta inacabada. A letra trêmula de Joaquim narrava algo que gelou seu sangue. Prometi, Clara, mas enviei Mariana. Se Elias descobrir, estarei arruinado. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Clara. O pai a havia transformado em aposta de um jogo de cartas, como se fosse objeto de barganha. Mas para manter a farsa, entregara a irmã em seu lugar. A raiva tomou conta dela. Não era apenas indignação pela traição do pai, mas também pelo fato de Mariana estar vivendo a consequência de uma decisão cruel, enquanto ela, a filha bonita, ficava protegida em casa sem sequer saber da verdade. Ao amanhecer, Clara não esperou explicações. Invadiu o quarto de Joaquim, sacudindo-o pelo ombro. Ele, assustado, tentou se recompor, mas a fúria dela não permitiu demora. Gritou, exigiu respostas, acusou-o de ter transformado as próprias filhas em prêmios de jogo. Joaquim tentou balbuciar justificativas. Falou do desespero, das dívidas, do álcool que o cegava. Mas suas palavras soavam ocas. Clara, com lágrimas nos olhos e voz trêmula, disse que não era apenas a honra dela que fora manchada, mas também a vida de Mariana, agora entregue às mãos de um homem poderoso que acreditava estar recebendo outra. O peso da revelação esmagava Joaquim. Entre soluços, ele confessou toda a verdade. Admitiu que perdera Clara em uma mesa de cartas contra Elias.
o fazendeiro mais respeitado da região, mas que, tomado pelo medo de perder a filha mais valiosa, decidira enganar o vencedor enviando Mariana. As palavras escaparam como veneno, e Clara sentiu o peito arder. Como podia o próprio pai julgar que uma filha valia mais que a outra? Como podia pesar a beleza como moeda e sacrificar a irmã por conveniência? Decidida, Clara não permitiu que Joaquim continuasse. Disse que não seria cúmplice daquela vergonha e que precisava olhar nos olhos de Elias e de Mariana para reparar o que fosse possível. Arrumou uma pequena sacola, vestiu o melhor vestido que possuía e, sem dar ouvidos aos apelos do pai, partiu ainda naquela manhã em direção à fazenda. Joaquim tentou impedi-la, agarrando-lhe o braço, mas ela o afastou com firmeza. Você já me vendeu uma vez. Não vou deixar que decida meu caminho de novo, disse antes de atravessar a porta. A viagem até a fazenda foi longa e cheia de pensamentos turbulentos. Clara caminhava parte do trajeto, pegava carona em carroças de conhecidos em outras, sempre com a mente girando em torno do que encontraria. Imaginava a irmã humilhada, talvez chorando em silêncio. Também temia o olhar de Elias ao descobrir a fraude. Seria Mariana rejeitada? Seria ela, Clara, obrigada a assumir o lugar que o pai havia prometido? Cada hipótese pesava como pedra em seu peito. Enquanto isso, na fazenda, Elias começava a perceber que Mariana não era apenas uma hóspede temporária ou uma substituta improvável. Cada gesto dela reforçava a admiração que nascia em seu coração. Mas ainda assim, em algum canto de sua mente, a lembrança do acordo inicial o incomodava. Ele sabia que a jovem enviada não era a mesma que Joaquim lhe prometera. Escolhera não comentar, preferindo observar até onde a verdade o levaria. Mariana, por sua vez, vivia dias de trabalho e noites de reflexão. Sentia que algo a ligava ao fazendeiro, mas tinha medo de acreditar em qualquer sinal. Foi em meio a esse clima delicado que Clara surgiu. A chegada dela à fazenda não passou despercebida. Vestida com suas melhores roupas, o cabelo solto e o rosto marcado por lágrimas contidas, ela foi recebida por um dos capatazes, que, surpreso, correu para avisar Elias. Mariana, ao saber que a irmã estava nos portões, sentiu o corpo estremecer. O passado, que ela tentava deixar distante, vinha bater à sua porta. Elias saiu para encontrá-la. O olhar do fazendeiro, acostumado a encarar tempestades e negócios arriscados, endureceu quando reconheceu a semelhança entre as duas. Ali estava a filha prometida no jogo, a bela Clara, cuja ausência ele nunca questionara. Por um instante, o silêncio pesou. Mariana ficou imóvel, com as mãos trêmulas, como se o destino estivesse prestes a desmoronar. Clara, respirando fundo, ergueu o queixo e disse que precisava de uma conversa urgente diante de todos se fosse necessário. Elias percebeu a gravidade do momento e pediu que a levassem até a sala principal da casa. O ambiente ganhou uma tensão quase palpável. Os trabalhadores cochichavam, curiosos com a presença da jovem desconhecida, tão parecida e, ao mesmo tempo, tão diferente de Mariana. A notícia se espalhou rapidamente. Outra filha de Joaquim havia chegado, e o fazendeiro, que até então mantinha um equilíbrio silencioso sobre a situação, agora se via diante de um confronto inevitável. A visita inesperada trazia em si a promessa de revelações dolorosas. Elias, com a calma habitual, recebeu Clara e esperou que suas palavras viessem. O coração de Mariana batia acelerado, e Joaquim, mesmo distante, parecia sentir que o momento de seu segredo ser desmascarado finalmente havia chegado. O destino de todos se concentrava naquela sala, prestes a ser definido pela verdade que não poderia mais ser adiada. A sala principal da fazenda estava mergulhada em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo estalar da madeira na lareira. Clara permanecia de pé, altiva, com o rosto endurecido pela indignação. Mariana, sentada a um canto, parecia incapaz de levantar os olhos.
Elias, no centro do cômodo, mantinha os braços cruzados e observava cada detalhe com calma de quem já havia enfrentado disputas muito mais duras que aquela. O ambiente era de julgamento, como se as paredes testemunhassem a revelação de um segredo que não poderia mais permanecer escondido. Clara foi a primeira a romper o silêncio. A voz, firme, ecoou com uma mistura de dor e fúria. Meu pai apostou minha vida numa mesa de cartas como se eu fosse uma moeda qualquer, e para não perder aquilo que ele chama de orgulho, enviou minha irmã em meu lugar, como se uma de nós valesse mais que a outra, como se pudesse escolher qual filha sacrificar. Mariana, ao ouvir aquilo, estremeceu, mas não ousou interromper. A ferida aberta pela traição do pai era profunda demais para qualquer consolo. Joaquim, que havia sido trazido à sala pelos empregados após a insistência de Clara, tremia de vergonha. Sentou-se numa cadeira próxima à porta, curvado, com as mãos crispadas no chapéu. Tentava articular palavras, mas a vergonha lhe secava a garganta. Eu não queria, não pensei direito, murmurava, mas as frases se perdiam no ar, incapazes de suavizar o peso do crime que havia cometido contra as próprias filhas. Clara não se conteve. Aproximou-se dele, o dedo em riste e a voz cortante. Não queria, vendeu minha honra como se fosse mercadoria. Apostou a dignidade da sua filha mais velha e, quando percebeu que perderia aquilo que julgava valioso, jogou Mariana como isca. Você não só nos traiu, pai, como também expôs esta casa à desonra. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas a fúria não diminuiu. Transformou-nos em cartas de baralho. Somos suas filhas, não prêmios de jogo. Mariana, que até então permanecia calada, ergueu os olhos marejados. Clara, por favor, tentou interceder, mas a irmã não estava pronta para ouvir. O ressentimento tomava conta dela. Para Clara não se tratava apenas de ter sido usada como promessa de aposta, mas da constatação de que o pai a considerava superior à irmã e por isso a protegeu, condenando Mariana a viver a vergonha em seu lugar. Elias, até então em silêncio, respirou fundo. Seus olhos se moveram lentamente de Clara para Mariana e, por fim, pousaram sobre Joaquim. Quando falou, sua voz foi calma, mas firme o suficiente para encher a sala. Basta. Não prolonguem a dor com acusações que todos já conhecemos. É hora de ouvirem a verdade que guardo comigo desde o início. Todos se voltaram para ele, surpresos. Elias descruzou os braços, deu alguns passos até o centro da sala e continuou. Vocês acreditam que fui enganado. Pensam que aceitei Mariana sem perceber que não era a filha prometida. Mas eu não sou tolo. Desde o primeiro instante em que ela atravessou os portões desta fazenda, percebi que não se tratava da jovem que Joaquim me havia oferecido. A semelhança de sangue existe, mas a diferença de essência é impossível de esconder. Eu sabia. As palavras pairaram no ar como um trovão silencioso. Mariana levou a mão à boca, chocada. Clara arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Joaquim levantou-se bruscamente, incrédulo. Sabia? Mas então, por que não me expôs? Por que não me desmascarou diante da vila? Perguntou a voz embargada. Elias fitou-o com severidade. Por que não vi utilidade em arrastar sua vergonha para o público? Percebi que sua covardia já era punição suficiente. Escolhi o silêncio para observar quem era, de fato, a pessoa que você teve coragem de enviar em lugar da filha prometida. E o que descobri foi algo muito maior do que qualquer aposta de cartas poderia me oferecer. Mariana, confusa, arriscou perguntar. Maior? O que o senhor quer dizer? Elias então se voltou para ela, e seu olhar suavizou-se. Quero dizer que encontrei em você algo que não se mede em beleza ou promessas de jogo. Encontrei coragem, bondade e uma dedicação que transformaram esta fazenda.
Os animais, as crianças, os trabalhadores, todos já sentiram o reflexo da sua presença. Você não chegou aqui como prêmio, Mariana. Chegou como alguém que mudou o destino desta casa. Clara, ainda tomada pelo choque, deu alguns passos para trás. As palavras de Elias soavam como um golpe e um alívio ao mesmo tempo. Um golpe, porque confirmavam que sua beleza nunca fora suficiente para determinar valor diante dos olhos do fazendeiro. Um alívio, porque revelavam que a irmã, sempre vista como a menos desejada, finalmente tinha sido reconhecida pelo que realmente era. Mesmo assim, a raiva contra o pai não diminuía. Voltou-se novamente para Joaquim com a voz carregada de dor. Ouviu? Sua mentira não enganou ninguém. Sua aposta não me condenou, mas quase destruiu Mariana. Você não é apenas um jogador perdido. É um homem que falhou como pai. Joaquim caiu de joelhos, incapaz de suportar o peso da condenação. Chorava como não fazia desde a juventude, soluços pesados que ecoavam pela sala. Tentou se aproximar das filhas, mas Clara recuou. Mariana, por outro lado, mesmo magoada, ergueu-se e o ajudou a se levantar. Não posso fingir que não doeu, pai, mas não vou deixar que se afunde. Ainda há tempo para reconhecer seus erros, se quiser mudar. A vergonha maior não é cair, é se recusar a levantar. As palavras, cheias de ternura, fizeram até Clara se calar por um instante. Elias, observando a cena, sentiu que chegara o momento de encerrar a disputa. A verdade veio à tona, e cada um deve carregar a parte que lhe cabe. Joaquim, sua covardia foi exposta, mas ainda pode resgatar sua dignidade através da sinceridade e do arrependimento. Clara, sua dor é justa, mas não deve transformá-la em rancor contra a irmã. E Mariana, você mostrou que mesmo carregando uma cruz que não era sua, foi capaz de florescer em meio à adversidade. Isso é força, isso é valor. O ambiente continuava carregado, mas as máscaras haviam caído. Nada estava resolvido, mas a revelação de Elias mudava tudo. Ele não fora enganado, não era vítima do golpe de Joaquim. Ao contrário, havia escolhido permanecer em silêncio para enxergar mais fundo. A aposta que deveria manchar uma família acabava de forma inesperada, revelando o verdadeiro caráter de cada um. Naquela noite, sob as luzes trêmulas da lamparina, o confronto chegava ao seu clímax. Clara chorava sua mágoa. Joaquim enfrentava seu abismo. Mariana lutava contra a compaixão e Elias, silencioso, mantinha-se como pilar firme que sustentava a verdade. E todos sabiam que, a partir dali, nada mais seria como antes. O silêncio após o confronto parecia eterno. As chamas da lareira lançavam sombras dançantes pelas paredes, refletindo a tensão que pairava no ar. Clara permanecia imóvel, os olhos ainda marejados, enquanto Joaquim, abatido, tentava se recompor. Mariana, por sua vez, parecia suspensa entre o alívio de não ser considerada um engano e o temor do que viria a seguir. Elias, com passos firmes, caminhou até o centro da sala, deixando claro que ainda havia muito a ser dito. Há algo que precisam entender, começou ele, sua voz grave preenchendo cada canto do cômodo. Não foi o acaso que me manteve em silêncio. Não foi covardia nem indiferença. Eu poderia ter exposto Joaquim no mesmo dia em que Mariana chegou. Poderia ter exigido a presença de Clara, como previa o acordo, mas escolhi não fazê-lo. E sabem por quê? Fez uma pausa, olhando cada um nos olhos, como se exigisse atenção absoluta. Porque eu queria conhecer quem havia chegado até mim sem que o peso de promessas ou aparências me cegasse. Quis descobrir quem Mariana era de verdade, sem títulos, sem rótulos, sem comparações. Mariana sentiu o coração acelerar. Aquelas palavras eram inesperadas, carregadas de uma sinceridade que a deixava vulnerável. Ela desviou o olhar, tentando se recompor, mas era impossível ignorar a intensidade de Elias.
Clara franziu a testa, como se não acreditasse no que ouvia. Está dizendo que aceitou a mentira apenas para observar minha irmã? Questionou, com um tom entre descrença e indignação. Elias voltou-se para ela, firme, mas sem hostilidade. Não, eu aceitei porque vi nos olhos dela algo que não encontrei em lugar nenhum. Coragem e pureza. Desde o primeiro dia, percebi que Mariana não tinha vindo como prêmio, mas como alguém lançado ao fogo por erro de outro. E mesmo assim, não reclamou, não se rebelou. Ela simplesmente se adaptou e trouxe vida a este lugar. Joaquim, encolhido em sua vergonha, baixou ainda mais a cabeça. Cada frase de Elias era como uma sentença que ressaltava a grandeza da filha que ele havia subestimado. Clara, por outro lado, sentiu-se atingida de forma diferente. Pela primeira vez, percebia que sua beleza não era suficiente para determinar valor algum diante dos olhos de um homem tão influente. O desconforto crescia dentro dela, misturado a uma estranha sensação de libertação. Afinal, sempre vivera sob a pressão de ser a mais bonita, a escolhida, a cobiçada. Agora via que isso para Elias não tinha peso algum. Elias voltou-se novamente para Mariana. Você mudou esta fazenda, Mariana. Os trabalhadores passaram a olhar para mim com mais confiança porque viram como você tratava a todos sem distinção. Os animais, que antes eram arredios, se acalmam ao som da sua voz. As crianças aprenderam a ler porque você se dispôs a ensinar, sem esperar nada em troca. Não se trata apenas do que fez, mas de como fez. Cada gesto seu mostrou que sua essência é mais valiosa que qualquer aparência. Fez uma breve pausa e completou com um tom mais suave. Foi isso que conquistou meu coração. O impacto da revelação foi imediato. Mariana, atônita, sentiu as pernas fraquejarem. Nunca imaginara que pudesse ser vista dessa forma por alguém como Elias. Ela, que crescera à sombra da beleza da irmã, agora era exaltada não pelo que lhe faltava, mas pelo que carregava dentro de si. As lágrimas que escorreram pelo seu rosto não eram de dor, mas de um misto de surpresa e emoção. Clara, assistindo à cena, levou a mão ao peito. O choque era profundo, mas também inevitável. Elias não havia se apaixonado pela promessa, pela aparência, mas pela alma. Joaquim tentou se pronunciar, balbuciando algo sobre nunca ter desejado mal às filhas, mas Elias levantou a mão pedindo silêncio. Seus erros já estão claros, Joaquim. Não há desculpas que apaguem o que fez. Mas saiba que sua decisão, por mais cruel que tenha sido, trouxe até mim a mulher que verdadeiramente tem valor. Não o parabenizo por isso, porque não foi mérito seu. Mas digo que, ironicamente, seu erro revelou o maior tesouro desta família. Joaquim caiu em lágrimas novamente, consumido por arrependimento. Clara, sentindo-se sufocada, levantou-se e deu alguns passos pela sala. Olhou para a irmã e, com a voz embargada, disse: Eu passei a vida inteira sendo medida pela beleza, e você, Mariana, sempre foi colocada atrás, como se tivesse menos valor. Eu mesma tantas vezes acreditei nisso, mas hoje vejo que estava cega. Você não só suportou o peso do erro do nosso pai, como também transformou tudo ao seu redor. Talvez eu tenha sido poupada por causa da minha aparência, mas você foi a escolhida pela sua essência. As lágrimas de Clara finalmente caíram sem contenção, e pela primeira vez ela abraçou a irmã com genuíno reconhecimento. Mariana retribuiu o abraço, ainda sem palavras. A emoção a impedia de articular qualquer resposta. Apenas segurou Clara com força, como se naquele gesto fosse possível curar anos de comparações e ressentimentos. Elias observava em silêncio, sentindo que a reconciliação entre as duas era tão importante quanto qualquer decisão que ele próprio pudesse tomar. O choque da revelação alterava não apenas os rumos da família, mas também da própria fazenda. Os trabalhadores, que observavam de longe e comentavam em cochichos,
começaram a enxergar Mariana com outros olhos. Já não era a substituta enviada por engano, mas a mulher que conquistara o coração do fazendeiro com atitudes concretas. A verdade se espalharia rapidamente e a história, que poderia ser marcada por vergonha e humilhação, começava a se transformar em algo maior. Elias, por fim, encerrou a conversa com firmeza. A partir de hoje, não há mais mentiras entre nós. Mariana não é sombra de ninguém. Ela é a mulher que escolho, não por aparência, mas por essência, e isso não mudará. As palavras ecoaram pela sala como um decreto. Clara respirou fundo e assentiu, aceitando a realidade. Joaquim, em prantos, apenas murmurava pedidos de perdão, consciente de que suas ações haviam perdido qualquer justificativa. Mariana, com o coração acelerado, finalmente se permitiu acreditar no que sentia. Não era um engano, não era uma troca. Era ela quem Elias escolhera, e nada poderia apagar essa verdade. Naquele instante, as peças do destino se encaixaram de forma inesperada. O que começara como uma aposta vergonhosa transformava-se em uma revelação de amor verdadeiro. O rumo de todos havia mudado para sempre. O silêncio que se seguiu às revelações pesava de maneira diferente agora. Não havia mais acusações, nem medos ocultos. Joaquim permanecia de pé, curvado pela vergonha, os ombros pesados, como se carregassem não apenas a culpa de seu erro, mas toda a impotência de uma vida marcada pelo descuido e pelo egoísmo. Sentiu pela primeira vez o peso real de suas ações. O jogo, as apostas, o orgulho desmedido, tudo culminara na dor que agora via refletida nos olhos das filhas. Respirou fundo, tentando organizar pensamentos que se recusavam a se alinhar. Com a voz embargada, começou a falar, cada palavra saindo com esforço, quase como se pedisse permissão para existir diante delas. Minhas filhas, eu falhei com vocês. Não sou digno de palavras de perdão, mas preciso dizer que lamento profundamente. Transformei suas vidas em moeda, e por isso mereço toda a reprovação que sentirem por mim. Mariana olhou para ele com compaixão, enxergando o homem que, apesar de seus erros, finalmente se reconhecia. Clara permaneceu ereta, absorvendo cada sílaba, ainda magoada, mas atenta à sinceridade nas palavras do pai. Joaquim continuou, desta vez mais firme, mas ainda quebrado. Clara, Mariana, não posso apagar o passado, nem desfazer o que fiz. Mas prometo tentar ser melhor, tentar reparar, mesmo que seja pouco diante do que perdi. Peço que me perdoem, não para esquecer, mas para que eu possa aprender a ser digno da presença de vocês. O arrependimento era genuíno, visível em cada gesto, no tremor das mãos, no olhar abatido. Mariana deu um passo à frente e segurou a mão do pai com delicadeza. Pai, não é fácil, mas ouvir isso já é um começo. Todos merecemos uma chance de mudança. Mas lembre-se, palavras precisam vir acompanhadas de atitudes. Nós veremos se consegue cumprir. Joaquim assentiu, sentindo que, apesar do peso, havia uma fresta de esperança. Clara, por sua vez, respirou fundo e ergueu o queixo. A dor que sentia pelo passado não desaparecia, mas havia entendido que carregar rancor seria apenas perpetuar a sombra do erro do pai. Decidiu então traçar seu próprio caminho. Pai, não posso permanecer presa ao que aconteceu. Vou viver minha vida, sem permitir que os erros que você cometeu definam quem eu sou. Mariana, você sempre teve coragem, e hoje vejo que isso é mais valioso do que qualquer beleza. Não guardo ressentimentos, só quero trilhar meu caminho com liberdade. Mariana, emocionada, sorriu e segurou a irmã pelos ombros, transmitindo a força silenciosa de apoio mútuo. Vai em frente, Clara. Sempre terá um lugar ao meu lado, mas este caminho é seu. Faça dele algo que te faça feliz. Clara assentiu, respirando aliviada, pronta para se libertar das correntes do passado. Enquanto isso, Elias permanecia próximo, observando cada gesto.
sentia uma mistura de admiração e ternura por Mariana. A proximidade entre eles aumentava de forma natural, sem pressa, mas de maneira inevitável. Ele se aproximou dela, segurou suas mãos e falou, com a calma característica, mas carregada de emoção: Mariana, você não apenas conquistou meu respeito, mas também meu coração. Cada gesto seu, cada dia de dedicação, cada momento em que mostrou coragem e bondade, tudo isso fez com que eu me sentisse conectado a você de uma maneira que nunca imaginei possível. Mariana olhou para ele, o coração acelerado, percebendo que o laço que se formava entre eles ia além de qualquer expectativa ou convenção social. Eles começaram a caminhar pelos jardins da fazenda, lado a lado, observando os animais e o terreno que agora não era apenas propriedade, mas símbolo de transformação e novo começo. Elias explicou como cada detalhe da rotina era valorizado, e Mariana compartilhou ideias e projetos para melhorar a vida dos trabalhadores e das crianças. A parceria crescia com naturalidade, mas também com uma intimidade que só o respeito e a admiração podem gerar. Cada toque, cada olhar, cada sorriso transmitia confiança e amor em estado puro, sem pressa, mas seguro de sua força. Joaquim, observando a cena à distância, sentiu o alívio e a esperança se misturarem em seu peito. Havia um sentido renovado na vida de suas filhas, algo que ele jamais poderia criar sozinho. Finalmente reconheceu que os erros do passado não precisavam definir o futuro, desde que as filhas encontrassem a própria força. Mariana não apenas se tornara pilar da fazenda, mas também do próprio recomeço familiar. Clara, livre da sombra do pai, começava a descobrir sua autonomia e capacidade de decidir por si mesma. As semanas seguintes reforçaram essa nova dinâmica. Joaquim começou a se engajar em pequenas tarefas na vila, ajudando os vizinhos e tentando reconstruir sua reputação de homem de família. Clara investiu em projetos próprios, visitando escolas, aprendendo com comerciantes e traçando um caminho de independência. Mariana e Elias, por sua vez, aprofundavam a convivência, compartilhando responsabilidades, risos e pequenos desafios do cotidiano. A confiança entre eles crescia de maneira silenciosa, quase invisível, mas extremamente sólida. Certa manhã, enquanto o sol iluminava os campos verdes e os animais pastavam tranquilamente, Elias olhou para Mariana e disse: Nosso vínculo é mais forte do que qualquer erro ou expectativa que outros possam ter colocado sobre nós. Aqui somos apenas nós mesmos, e isso é suficiente. Mariana sorriu, sentindo pela primeira vez que pertencia completamente àquele lugar e àquele homem que reconhecia seu valor. O passado das apostas, das mentiras e da dor não desaparecia, mas começava a se transformar em aprendizado e em oportunidades de crescimento para todos. A história, que poderia ter sido marcada por vergonha e ressentimento, agora se transformava em um recomeço. Mariana e Elias, juntos, eram a prova de que a verdadeira conexão vai além de aparência e convenções. Clara, embora distante fisicamente da fazenda, manteve laços fortes de afeto com a irmã, demonstrando que perdão e liberdade podem coexistir. E Joaquim, mesmo com o peso da culpa, aprendeu que reconhecer os erros é o primeiro passo para se tornar digno da confiança de quem se ama. Naquele cenário de reconciliação, amor e compreensão, a família encontrava finalmente a paz que buscava, e a fazenda se tornava o palco de um futuro cheio de esperança, respeito e afetos sinceros. O dia amanheceu claro, com raios de sol atravessando as nuvens e refletindo nas árvores que circundavam a fazenda. Os animais pastavam calmamente, como se também compartilhassem da expectativa que pairava no ar. Na casa principal, pequenos preparativos ocorriam, mas tudo de maneira simples. Nada de ostentação, nada de luxo exagerado.
O que importava era a presença, a sinceridade e o amor que pairava no ambiente. Mariana, vestida com um traje modesto, mas elegante, arrumava os últimos detalhes com a ajuda das crianças da fazenda, que riam e corriam ao redor, ansiosas com a celebração. Elias, por sua vez, ajustava discretamente a gravata, observando cada movimento com um misto de nervosismo e alegria. Apesar da postura firme que costumava manter, hoje seu coração batia acelerado. Ao olhar para Mariana, ele via não apenas a mulher com quem dividiria a vida, mas também a força que transformou a fazenda e os corações ao redor. A cerimônia seria simples, mas carregada de significado. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso refletiria a trajetória que os unira, marcada por desafios, descobertas e superação. Os trabalhadores da fazenda, os vizinhos que antes haviam questionado a chegada de Mariana e familiares próximos foram reunidos no terreiro em frente à casa. Bancos de madeira alinhavam-se formando um corredor natural, e flores silvestres colhidas por Mariana e Clara decoravam o caminho. A brisa suave carregava o perfume das flores e a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Joaquim, presente mas ainda consciente de seu passado, mantinha-se em um canto, observando a filha com orgulho e remorso, satisfeito em ver que Mariana havia conquistado seu lugar no mundo com mérito próprio. A cerimônia começou com um silêncio respeitoso. Elias avançou pelo corredor, cada passo firme, mas o olhar delicado e cheio de emoção. Mariana, apoiada pelo braço de Clara, aproximou-se também. Ao se encontrarem no centro, os olhos de ambos se encontraram, revelando a cumplicidade construída ao longo dos meses. Elias segurou as mãos dela, sentindo a suavidade e a firmeza ao mesmo tempo, um reflexo da coragem que ele admirava desde o primeiro dia. O celebrante, amigo próximo da família, iniciou as palavras com simplicidade e profundidade. Falou sobre a importância de reconhecer o valor do outro para além das aparências, sobre o poder da honestidade, da coragem e da bondade. Cada frase parecia falar diretamente aos corações de Mariana e Elias, lembrando-os de todos os desafios superados para chegar àquele momento. Clara, emocionada, enxugava discretamente as lágrimas, reconhecendo que, embora sua trajetória fosse diferente, o amor e a justiça haviam prevalecido. Quando chegou o momento das promessas, Elias foi o primeiro a falar. Sua voz, firme mas carregada de emoção, disse: Mariana, você chegou à minha vida de forma inesperada, mas desde o primeiro instante demonstrou que verdadeira grandeza não está na aparência, mas no coração. Prometo cuidar de você, respeitar você e crescer ao seu lado, valorizando cada gesto seu, cada ato de bondade e coragem. Escolhi você não por conveniência, mas pela essência que pulsa em seu ser. Mariana, com lágrimas nos olhos, respondeu com ternura e firmeza: Elias, aprendi que o amor verdadeiro não se mede por promessas superficiais ou expectativas alheias. Prometo estar ao seu lado, apoiá-lo e compartilhar cada alegria e desafio, com honestidade, paciência e coragem, que nossa vida juntos seja construída com respeito e felicidade verdadeira. O celebrante, então, declarou-os marido e mulher. Um beijo selou a união, e aplausos espontâneos ecoaram pelo terreiro. As crianças correram para abraçar Mariana, rindo e pulando, enquanto os trabalhadores e vizinhos batiam palmas, contagiados pela felicidade genuína que preenchia o ar. Joaquim, com lágrimas de orgulho, aproximou-se para cumprimentar o casal, murmurando palavras de perdão e esperança. Clara abraçou Mariana com alegria e ternura, reconhecendo que a irmã havia conquistado um amor merecido e profundo. Nos meses seguintes, a fazenda transformou-se em um lar cheio de vida e riso. Mariana, antes vista como a menos desejada, tornou-se matriarca respeitada e admirada. Cada canto da propriedade refletia o cuidado dela.
Os animais tratados com atenção, as plantações crescendo vigorosas, as crianças aprendendo a ler sob sua supervisão. Elias e Mariana, lado a lado, conduziam a fazenda com equilíbrio, sabedoria e amor, construindo uma rotina sólida, mas sempre aberta a pequenas alegrias e celebrações espontâneas. O nascimento dos filhos de Mariana e Elias trouxe ainda mais felicidade. Clara tornou-se uma presença constante, ajudando a criar os sobrinhos e mantendo laços profundos com a irmã e com o casal. Joaquim, agora reconciliado com suas filhas, encontrava paz ao ver que sua família, embora marcada por erros do passado, encontrava finalmente harmonia e amor genuíno. A vida cotidiana na fazenda passou a ser repleta de momentos simples, mas preciosos. Risos à mesa, brincadeiras nos campos, conversas à sombra das árvores e celebrações de pequenas conquistas. Com o tempo, Mariana não apenas ganhou o coração de Elias, mas também o respeito e a admiração de todos ao redor. A jovem que, em outro momento, fora vista apenas como substituta, transformou-se em referência de coragem, bondade e liderança silenciosa. A fazenda tornou-se um símbolo da superação do passado, da valorização da essência sobre a aparência e do poder do amor que nasce do reconhecimento mútuo. E assim, a história encerrou-se em felicidade plena. Mariana e Elias, unidos pelo coração e não por promessas, construíram uma família forte e amorosa. Clara, livre para seguir seu caminho sem sombras de ressentimento, mantinha laços de afeto verdadeiro com a irmã e o casal. Joaquim, transformado pelo arrependimento e aprendizado, participava da vida da família com humildade e dedicação. A fazenda, antes-cenário de enganos e apostas, tornou-se um lar de esperança, harmonia e realizações, encerrando a trajetória com um final feliz, repleto de amor, respeito e felicidade compartilhada.